Eu não nasci num lar cristão. Conheci a Cristo como meu Salvador no ano de 1974, quando eu fui convidado pela primeira vez para visitar uma igreja evangélica. Desta maneira eu conheci a minha esposa. Naquela época, era uma jovem que morava perto da nossa casa, e ela me convidou e eu fui à igreja uma vez, duas vezes, e na terceira vez eu entendi que eu necessitava de Jesus como meu Salvador. E no ano de 1974, então, eu conheci a Cristo, criei em Cristo, e a partir daquele momento, eu tive a minha vida transformada pela palavra de Deus. A Dilma já estava no Instituto Bíblico, fazendo o Instituto Bíblico. Naquela época ela estudava junto com o pastor Osmar Vandetti também, que era um dos alunos. E no ano de 1975, então, eu me tornei militar na Força Aérea Brasileira. Era o desejo que eu tinha de ser um militar. Até então, conhecendo a palavra de Deus, mas eu não tinha nenhum interesse ainda em ser missionário, até que um dia eu fui convocado para uma missão. E era uma missão um tanto curiosa, quando eu cheguei no quartel pela manhã e eu percebi que somente eu era o passageiro daquele avião. E aquele avião, então, saindo de São Paulo, me lembro muito bem que parou aqui em Campinas, eu não conhecia. Quando ele pousou aqui no aeroporto de Viracopos, daqui nós seguimos viagem o dia todo. Era só a tripulação do avião e eu como passageiro, e o avião cheio de carga, e nós seguimos então em direção ao Parque Nacional do Xingu. Chegando ali no final da tarde, descarregamos aquela aeronave, e no outro dia o avião voltou a São Paulo, e eu fiquei ali durante 17 dias. E eu me lembro que em uma manhã eu estava na margem do rio, preparando para fazer as atividades a qual eu havia convocado para estar ali, para realizar. Era para montar uma ponte flutuante para um treinamento que a Força Aérea ia ter naquele local. E eu comecei a ver um barulho, ouvir um barulho que me chamou a atenção. E aquele barulho era um tanto curioso, e eu sozinho, aquele silêncio, era por volta de 9 horas da manhã. E eu ouvi aquele barulho insistente, e aquilo foi me deixando meio incomodado. E quando eu olhei para o rio, eu avistei uma canoa com aproximadamente uns 12 indígenas. Eu fiquei um tanto preocupado, e eu então saí correndo em direção ao alojamento onde eu estava, e quando eu cheguei ali, os indígenas chegaram quase junto comigo. E um deles, que falava português, perguntou para mim por que eu havia corrido, porque eles não iriam fazer nada comigo. E para mim, que era de São Paulo, com 19 anos de idade, estando no meio da selva, e pela primeira vez eu vi um índio Tchucarramãe pela frente. Eram os índios conhecidos como beiço de pau, aqueles que têm um disco na parte de baixo dos seus lábios. E eu fiquei um tanto assustado, mas durante aqueles dias em que eu fiquei ali, tive contato com outras tribos, e durante aqueles dias Deus falou ao meu coração sobre a obra missionária. Algumas pessoas perguntam: pastor, como é que o senhor foi chamado para a obra missionária? Meus irmãos, eu tive o privilégio de ser chamado para a obra missionária, estando no local específico e vendo o povo a qual Deus iria me mandar para trabalhar, não especificamente aquele, mas aquele povo, ou seja, os povos indígenas a qual nós iríamos trabalhar. E retornando a São Paulo, então, eu propus no meu coração que eu iria me preparar para a obra missionária indígena. Até então não conhecia muito, não sabia qual caminho tomar, nem por onde ir. E me falaram então a respeito do pastor Gerson Rocha, que era um pastor que tinha um amor na obra missionária, que dedicou a sua vida para a obra missionária indígena, apoiando os missionários na obra indígena. E ele então me mandou uma cartinha explicando como é que eu deveria fazer, os preparos que eu deveria tomar. E assim então, eu me preparei, entrei no Instituto Bíblico, fiz o Instituto Batista Missionário durante 4 anos,
E no ano de 1979, então, eu me casei. E no ano de 1982, então, nós estávamos seguindo para a obra missionária. Agora, entre esse período, meus irmãos, eu queria sair do quartel, mas eu não podia, porque eu tinha um tempo que eu deveria cumprir. E então, logo após que eu saí, fui trabalhar na aviação de táxi aéreo, numa empresa de táxi aéreo. E quando tive a oportunidade, então, nós fomos para a obra missionária. Vendemos tudo que nós tínhamos, ajuntamos as nossas bagagens, fomos para a rodoviária do Tietê e seguimos então para o Mato Grosso. Só que naquele dia somente eu fui, porque a Dilma voltou para o hospital, porque o nosso segundo filho estava para nascer, e até então não havia chegado o dia, e na hora de viajar então ela começou a sentir as dores de parto, foi para a maternidade e eu fui para o Mato Grosso carregando o que nós tínhamos. E uma semana depois, então, ela chegou ali com o nosso segundo filho, o Bruno. E assim, então, começou a nossa vida na obra missionária no ano de 1982. E eu sempre digo que eu fui realmente privilegiado, porque ao visitar as igrejas batistas bíblicas, eu acho que eu fui o único missionário que saí para o campo como aluno, mas já como missionário, sendo apoiado pelas igrejas batistas bíblicas. E a Igreja Batista Bíblica do Jardim Aeroporto, desde aquela época, já fazia parte do nosso ministério. Já estava conosco, nos apoiando, indo para o campo missionário. Terminamos o treinamento no Mato Grosso, fomos para o curso linguístico em Goiás, e no ano de 1984, então, chegamos no estado do Amazonas, em Manaus, seguimos para São Gabriel da Cachoeira, e ali então nos preparamos para adentrar na tribo a qual o local Deus havia nos indicado que nós deveríamos ir entre o povo Baniwa. Eu sabia nadar mais ou menos, a minha esposa nada, com 3 filhos, um de 4 anos, um de 2 anos e um de 6 meses. Então entramos numa pequena embarcação e durante 3 dias navegamos dia e noite até chegar em Tunuí Cachoeira, o local aonde Deus havia nos mandado. E chegando ali, permanecemos nesse local durante 14 anos entre o povo Baniwa. Muitas coisas aconteceram. Deus nos levou ali, nós tivemos um bom tempo com o povo, os meus filhos foram criados ali, aprendemos a trabalhar com o povo, a conviver com o povo, e esses dias sentado ali no quintal pela manhã aqui, no terreno da igreja, estava conversando com a minha esposa, que esses anos foram anos excelentes do nosso ministério. Nós passamos ali, nós não contávamos dias, nós não contávamos semanas, para nós todos os dias eram iguais, e nós fazíamos o trabalho que Deus colocava em nossas mãos, nós cuidávamos da saúde do povo, nós ensinávamos o povo na alfabetização, nós cuidávamos da manutenção do posto, nós cuidávamos nossa família, nós pegávamos a nossa canoa e nós viajávamos por dia, nos rios, visitando as aldeias, comendo com o povo, ouvindo o povo, cantando, ensinando a palavra de Deus, instruindo os líderes das igrejas. E hoje aproximadamente tem mais de 25 igrejas entre o povo Baniwa, no Vale do Rio Içana, espalhado pelo Rio Içana, Rio Cuiari, Rio Aiari, Rio Quiari. Então foram anos que Deus nos permitiu estar entre o povo para ensinar a palavra de Deus, para viver entre eles. E foi dias maravilhosos na presença do Senhor, meus queridos. Deus nos abençoou de muitas maneiras. Deus supriu as nossas necessidades de maneiras milagrosas, que se nós fôssemos contar aqui detalhes desses anos ali, meus irmãos, nós poderíamos gastar muito tempo.
Mas, depois desse tempo, então, nós fomos convocados para ajudar por um período de 3 meses na cidade de São Gabriel da Cachoeira. E chegando ali, esses 3 meses se passaram e se tornaram 3 anos. Mas esses 3 anos também foram bem proveitosos, porque nós estávamos em contato com o povo. Eles desciam para a cidade de São Gabriel e ali estava conosco em nossa casa. E tinha uma pequena comunidade na estrada indo para o porto da cidade. Nós aproveitamos para começar um trabalho com eles também. Mas sentíamos no nosso coração que nós tínhamos que fazer um pouco mais. A Dilma, como gosta muito de trabalhar com as crianças, logo começou a juntar as crianças, vizinhos da Casa da Missão, e começou a contar história para elas, falando da palavra de Deus. E nós, com aquele desejo ardente no nosso coração de preparar novos obreiros, tínhamos o desejo de formar um instituto bíblico. Então nos juntamos com mais outros 3 colegas, e começamos a preparar para fazer um Instituto Bíblico em São Gabriel. E aí nasceu o IBARNE, Instituto Bíblico do Alto Rio Negro. Mas Deus depois nos dirigiu, nos chamou para a cidade de Manaus. Deus levou aqueles colegas, um deles foi fazer o curso de medicina em Manaus, o outro se tornou um linguista da tribo Dão, na cidade de São Gabriel, e acabou indo para a universidade para se preparar melhor. E esse instituto então ficou com um outro pastor, um outro irmão nosso, um coreano que está na cidade de São Gabriel. Ali já se preparou dezenas e dezenas de novos obreiros que estão espalhados no município de São Gabriel da Cachoeira, que estão trabalhando, que estão anunciando a palavra de Deus. Em dezembro agora formou-se mais 8 novos obreiros para ensinar a palavra de Deus, e entre eles tem baniuas, tem nhengatus, tem tucanos, tem curipacos, tem uerequenas. Então, meus irmãos, Deus tem feito com que a sua obra tenha progredido. Mas a palavra de Deus nos fala que os campos estão brancos para a ceifa. A palavra de Deus nos fala a respeito das necessidades, que falta trabalhadores para a sua seara. Há mais de 6.500 comunidades ribeirinhas espalhadas pela Amazônia Legal. Há milhares de povos indígenas, ou há centenas de povos indígenas e milhares de indígenas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Mas a palavra de Deus nos fala em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que leva, que ensina e que pregue a palavra de Deus. Mas, meus queridos, depois de estar agora em Manaus, alguns anos trabalhando, nós temos tido a oportunidade de ajudar os nossos colegas que estão nas aldeias. Nós temos o privilégio de poder participar dos trabalhos nas aldeias, quer seja ajudando, mandando seus alimentos, mandando literatura que são impressas na gráfica da missão, para diversas línguas espalhadas pela Amazônia Legal, enfim, auxiliando os nossos colegas para proporcionar a eles, que eles tenham um tempo maior para o ensino da palavra de Deus nas aldeias. E nós estamos vendo as igrejas surgindo, as igrejas realmente funcionando com a sua liderança indígenas, com os indígenas à frente do trabalho, e assim a palavra de Deus está sendo ensinada. Mas enquanto nós estamos em Manaus, nós temos tido o privilégio também de ajudar no Instituto Batista Bíblico da Zona Leste de Manaus, na preparação de novos obreiros. A minha esposa começou com o projeto ABCD em 2003, hoje já fazem 17 anos.
que quer dizer amando e buscando crianças para Deus. Trabalho esse que é feito nos hospitais de Manaus. Trabalho esse que é feito em conjunto, às vezes, com a PEC em alguns lugares, aonde tem ajudado na preparação de novos professores para a escola dominical, novos obreiros para a evangelização de crianças. E nós temos recebido notícias esses dias das irmãs voluntárias que estão à frente do projeto ABCD em Manaus, que o trabalho está progredindo. Mesmo com essas dificuldades que está ocorrendo, elas têm feito campanhas, têm ajudado. E desta maneira também, nós também estamos sendo ajudados em Manaus. Nós temos tido o privilégio de ter o pastor Osmar, que tem nos apoiado ali em Manaus, já fez, eu não saberia dizer, mas com certeza pelo menos uma dezena de viagens a Manaus, levando medicamentos que têm sido de grande bênção para nós. E teve ano que ele foi 3, 4 vezes, e os medicamentos, quando chega ali, meus irmãos, vocês não imaginem a alegria da nossa colega missionária, que é a doutora, que cuida desse departamento, em receber esses medicamentos, e o pastor entrega direto na mão dela, e quando ela começa a separar, ela já sabe, esse vai para o missionário tal, esse vai para aquele que está esperando, e vai para aquele, e nós já temos medicamentos que já foi parar até na África, meus irmãos. Então tem sido de grande bênção. E muitos irmãos também das nossas igrejas em Manaus, que muitas vezes não têm condição de comprar os medicamentos, têm sido atendido também lá nesse consultório, e têm levado os seus medicamentos e saem de lá alegres, como Deus tem abençoado e tem ajudado. Então os irmãos podem ver que desta maneira, os irmãos têm sido realmente uma grande bênção para nós. Uma das primeiras vezes que o pastor Osmar foi nos visitar em Manaus, conversando com ele ficou sabendo do nosso desejo de poder ter um lugar para morar. Nós tínhamos as casas da missão aonde nós morávamos, mas nós não tínhamos o nosso lugar. E ele disse: pastor, vamos orar, Deus realmente pode fazer, e Deus vai nos mostrar a maneira. Meus irmãos, e eu agradeço imensamente a Igreja Batista Bíblica em Jardim Aeroporto, que desde o primeiro momento abraçou o nosso projeto, desde o primeiro momento tem nos ajudado, e por 2 anos consecutivos, nos ajudou e nos apoiou, e tem nos ajudado esses anos todos, em relação à nossa casa em Manaus, em pagar a prestação da nossa casa. Os irmãos não sabem a alegria e a gratidão que a nossa família tem pela vida de cada um de vocês, que tem estado conosco no campo missionário, que tem trabalhado conosco, que tem feito parte do nosso ministério. Meus queridos, nós só podemos demonstrar gratidão. Durante esses anos todos, tudo que os irmãos têm feito por nós. Nesses últimos anos, nós temos passado por alguns problemas de saúde. Os irmãos têm escutado. A partir do ano passado, no mês de setembro, nós estivemos aqui a primeira vez para uma consulta com o neurocirurgião, e fizemos a consulta e mandamos muitos exames para cá, e a irmã Melvira nos ajudou muito encaminhando esses exames, o pastor Osmar trazendo, e este ano então pensamos agora vai se definir. E quando chegamos aqui, iniciamos somente no mês de março, e logo veio a pandemia, e tudo parece que estava complicado, mas nós não entendemos muito, mas Deus tem os seus planos, e as portas foram se abrindo. Tinha hora que parecia que estava fechado, mas conseguimos fazer os exames que nós precisávamos. Pensamos que ia demorar muito mais ainda, conseguimos fazer a infiltração, e Deus permitindo, quarta-feira estaremos voltando ao neurocirurgião para ele fazer realmente um balanço, para ver exatamente se está dando certo o tratamento, como está indo. Mas há um mês atrás nós decidimos que já era hora de voltar para São Paulo. Nós viemos para uma semana, e já estávamos aqui há mais de 1 mês e meio,
E quando pensamos que ia voltar para São Paulo, na primeira hora que nós saímos, voltamos. O carro não funcionou. Mas insistimos que nós queríamos voltar. E quando saímos mais tarde, quando chegou em Jundiaí, o carro quebrou de vez, que teve que voltar no guincho para Campinas. Decidimos voltar para cá. Sem entender muito. Isto era por volta de 5 horas da tarde, chegamos aqui. Quando foi por volta de 11 horas da noite, 7 e pouco, eu comecei a passar mal. E eu fiquei sem saber o que fazer, sentindo muitas dores. Eu acendi a luz da casa e fiquei andando no salão. E o pastor Osmar estava aqui na igreja estudando. Deus faz as coisas de uma maneira que nós não entendemos. E ele viu a luz acesa e ele perguntou o que está acontecendo. Eu só disse para ele: pastor, eu não estou aguentando mais, eu preciso ir para o hospital. Prontamente, ele se prontificou em levar, mas ele disse: olha, eu preciso passar em casa, que eu preciso pegar os documentos. E quando chegou na porta da casa dele, eu falei: pastor, eu preciso descer um pouquinho, eu preciso tentar ir ao banheiro. Mas quando chegou na casa dele, eu fiquei no tapete deitado, acho que mais de meia hora, e ele: vamos, pastor? Eu falei: eu não aguento, pastor. E eu rolei para um lado, eu rolei para o outro, e fiquei ali. Eu sei que nós fomos para o hospital, já era quase meia-noite, e mais ou menos 2 horas nós retornamos. Mas eu estava com a crise renal muito forte, e na segunda-feira eu voltei para o pronto-socorro, na terça eu tentei aguentar a dor, na quarta voltei ao pronto-socorro, na quinta-feira, na sexta-feira, todos esses dias indo e voltando e passando quase o dia todo, até aqui na sexta-feira eles decidiram me internar e disseram: olha, pastor, olha, o senhor precisa fazer uma cirurgia. Foi quando então, no sábado pela manhã, me preparei, e à tarde então fizeram a cirurgia. Eu estava com uma pedra no rim do lado direito e uma infecção no rim do lado esquerdo. Então foi colocado 2 catéteres e a dor era imensa. No domingo à tarde me liberaram, eu vim para casa e passei 22 dias com esses catéteres. Eu sei que os irmãos estavam orando, o pastor sempre estava pedindo oração. Muitas pessoas estavam orando por nós, e eu fiz um relatório. Eu disse: quando Deus não quer que os nossos planos funcionem, Ele pode até quebrar um motor para que a vontade dEle seja feita. E eu sei que em tudo isso eu reconheço que Deus tinha um melhor. Se eu tivesse ido para São Paulo, possivelmente eu não teria tido a ajuda que eu tive aqui. Eu não teria o apoio que eu tive aqui, eu não teria o atendimento médico que eu tive aqui, mas Deus fez o melhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então, meus queridos, eu sou imensamente agradecido aos irmãos, por esse tempo que nós temos passado aqui, pelo apoio de cada um de vocês. Eu agradeço pelas orações, e na permissão de Deus, nós desejamos voltar a São Paulo na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. Mas eu continuo contando com as orações de vocês, porque eu vou ter que estar voltando várias vezes aqui novamente para ter o atendimento médico em Campinas. E eu oro para que Deus realmente faça a vontade dEle em minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida para servir o Senhor, foi para servi-lo enquanto nós pudéssemos servir. E nós queremos voltar para o campo missionário. Queremos continuar contando com o apoio dos irmãos. E os irmãos podem ter certeza que nós continuamos também orando por cada um de vocês. Então, que Deus abençoe. Isso aqui foi mais ou menos um resumo. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo já até ultrapassou. Deus abençoe a todos vocês, né, e que continue firme trabalhando para o Senhor. O trabalho que os irmãos têm feito de missões nessa igreja tem sido uma grande bênção, e pode ter certeza que todos nós missionários que estamos sendo abençoados por vocês, nós somos imensamente agradecidos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? Tá vendo? Vale a pena
a gente apoiar a obra missionária e poder ouvir relatórios. Nós temos sido muito abençoados de passar tempo com o pastor Vanderlei, Dilma, e eles contando histórias, né, de como pessoas que... Ele tem uma história de uma irmã que mandou uma oferta, uma pequena oferta que foi numa carta, né, pastor? A tia dele mandou uma pequena oferta numa carta, e era tão insignificante a oferta, mas chegou num dia, ele não precisava de dinheiro na tribo, mas naquela situação houve uma necessidade que ele precisou exatamente daquele dinheiro para resolver uma situação lá na tribo. Então Deus sabe, Deus conhece, Deus supre cada necessidade. Para você, meu amigo que está nos ouvindo, vocês ouviram aí que o pastor, ele não conhecia Jesus, né? Foi só em 1974 que ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não abriu seu coração, ainda não recebeu Jesus como Salvador pessoal, então eu tenho feito aqui o apelo, tenho dado a oportunidade, abra seu coração, convida Jesus para entrar na sua vida, convida Jesus para ser o seu Salvador, convida Jesus para tomar parte da sua vida e guiar os seus passos. Ele tem um propósito na sua vida, mas a coisa que ele mais quer é que você seja salvo por Jesus Cristo. Ora comigo assim, fala assim com Jesus, diz assim: Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Senhor, eu agradeço porque o Senhor morreu por mim e pagou o preço pelo meu pecado. Eu te peço, Jesus, que entra no meu coração agora, perdoa-me todos os meus pecados e dá-me a vida eterna, e ajuda-me, Senhor, te servir todos os dias da minha vida. No teu nome eu te peço, amém. Então, se você fez essa oração, dá um alô para nós aqui, para que a gente possa estar te ajudando e orando com você cada dia. Agora vamos orar, encerrando o nosso culto de hoje à noite.